Ô, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Nossa, pessoal, o filme Maniac, lançado em 1980, que no Brasil recebeu o nome de O Maníaco e inclusive foi refilmado em 2012, mas eu ainda não vi, gerou uma polêmica nos Estados Unidos, um bafafá, como dizíamos antigamente. Eu acho que se você até digitar no YouTube Maniac, bom, você vai encontrar o filme inteiro, tá? E dois, você vai encontrar, eu acho, algum vídeo que mostre matérias na TV da época sobre o filme, porque ele causou assim um grande furor entre as feministas e os detratores de filme de terror. Dizendo que incentivava a violência, que era misógino, porque de certa forma esse filme ele é mais ou menos um avô daquele slasher lançado em 2024, In a Violent Nature. Lembra aquele filme slasher que se passa em sua maior parte a partir do ponto de vista do assassino? Eu resenhei aqui no canal, hoje em dia parece que ele está na Globoplay ou no Telecine, não sei o quê. Pois bem, esse Maniac, a maior parte deste filme é sob o ponto de vista do nosso serial killer. Ele é um slasher mais ou menos sem ser, né? Eu digo mais ou menos sem ser no sentido assim, a gente imagina slasher assassino mascarado, blá blá blá, né? Esse é um serial killer, ele não tem máscara. O ator tá ótimo, gente. O ator tá muito bom. A gente vê ele sozinho, a gente vê ele grunhindo, arfando, ele é totalmente desagradável, né? E aí ele vai matando essas mulheres ao longo do filme. Então, e na maior parte do tempo a gente está sob o ponto de vista dele. Por isso que eu falo que ele é um precursor, né? É o avô do In a Violent Nature. Este foi um dos motivos pelos quais eu resolvi comentar sobre esse filme no canal, mas também tem um outro que eu revelarei depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É assim, quando eu assisti ao Terrifier 3, Aterrorizante 3, né, trouxe já a resenha aqui do Art the Clown, eu assinalei a presença de Tom fucking Savini. Ele tem uma participação especial no filme, né? Pois bem, o Tom Savini não só fez os efeitos especiais deste filme, Maniac, o que significa que, para nós fãs de filmes de terror dos anos 80, em termos de efeitos práticos, ele é essencial. Tem uma cabeça explodindo no filme, que é assim, sensacional, né? Não só ele faz os efeitos especiais, como ele também é um dos que morrem no filme. Tom Savini está como, entre aspas, ator. Eu não lembro se, acho que é só ele de homem que morre, mas é o cara de bigode que vai morrer no carro, tá? Para quem não conhece. Tom Savini, para quem ainda não associou, ele é o cara que fez os efeitos especiais, né, as mortes, toda a engenharia de Sexta-feira 13 e de outros filmes, como Crops, ou Chamas da Morte, que eu já trouxe aqui. Ou seja, o cara é insensado, né, por nós fãs de horror de uma certa idade. Esse filme, Maniac, ele basicamente é um cara perambulando pela cidade, é uma Nova York de final dos anos 70, começo dos anos 80, que estava falida. A gente que é mais velho lembra disso, pode lembrar disso bem, né? Nos anos 70, gente, Nova York não tinha o glamour que tem hoje. Na verdade, era uma cidade literalmente falida, que tinha blackouts, né, apagões que duravam muitas horas, greves de lixeiro que duravam dias. Era uma cidade perigosa. A parte onde hoje é tudo familiar ali, perto onde fica o New York Times, aquele, esqueci agora o nome do lugar ali, naquela época, claro que eu não conhecia Nova York, né? Depois é que eu fui, Times Square e tal. No lugar que fica o New York Times, você coloca Times Square. Ela é bem assim, era um monte de coisa pornográfica, era uma cidade bem barra pesada para os padrões norte-americanos, tá? Então, suja. Então, o filme Maniac, ele usa esta Nova York, né, encardida,
e coloca essa personagem que é nada simpática, mas calma aí que esse nada simpática precisa ser relativizado, tá? É nada simpática perambulando por ela e interagindo com algumas pessoas, especialmente mulheres, e ele vai matar essas mulheres. Ele vai tirar, né, escalpelar e colocar lá nos modelos, manequins que ele tinha. E ele é bem desagradável. Você vai, é um serial killer que fica grunhindo, sabe? Ele arfa. É uma mistura para a época, né, do ponto de vista desenvolvido pelo John Carpenter em Halloween, mas também com uma grande dose de Norman Bates, uma grande dose de Psicose do Hitchcock, né? Dentre outras referências, tá, gente? Porque assim, a gente não é dado para nós um perfil psicológico, como hoje em dia parece que os filmes adoram. Hoje em dia os filmes têm que explicar tudo, não deixa nada para sua imaginação. Nesse aí a gente percebe pelos monólogos, tipo assim, a mãe dele baixa nele, encarna nele, dupla personalidade, igual o Norman Bates da Psicose. Então a gente percebe que ele tem um problema com a mãe, tem alguma coisa ali que não foi nada resolvida, então e aí ele vai atacar especialmente mulheres. Tanto é que o Tom Savini, a personagem do Tom Savini morre, talvez porque o Tom Savini pediu para o roteirista fazer, mas na verdade dentro do roteiro tem uma desculpa, é para ele poder matar a moça que está com o Tom Savini, ou pelo menos pegar aquela moça, né? Então, você tem uma personagem que a gente vai entendendo só o que precisa ter para ela, para entender por que ela age daquele jeito. E ele é desagradável, como eu falei. Só que assim, ele é desagradável, só que ao a gente entender por que que ele faz isso, ele tem um problema com a mãe. Então, essa personagem já não vira uma coisa assim, ele é um lixo abjeto. Ele pode até ser, merece condenação, merece o que você quiser, né, de condená-lo, porque o que ele faz é ridículo, é horrível, mas a gente tem um entendimento daquela personagem, né? Ela é entre aspas não, ela é humanizada. É que assim, o resultado da criação dele foi um ser humano disgusting, nojento, que mata mulheres. Você percebe esse, não sei se eu diria não julgamento, mas essa preocupação, né, em mostrar que essa personagem tem uma razão de ser, né? Ele é daquele jeito por causa disso. Até na musiquinha. Tem umas horas que a musiquinha que toca quando esse personagem aparece, ela é bastante amena, bonita, meiga até, o que dá a entender, tá? Talvez, se não tivesse acontecido, não tivesse tido essa infância zoada que ele teve, a gente não sabe como ela foi zoada, mas a gente sabe que ela foi zoada. E então, talvez, se não tivesse tido, ele poderia ter sido um cara legal. Mas não é. E aí, então, o filme mostra as atrocidades que ele faz. Então, tá entendendo? Ninguém tá passando a mão na cabeça de serial killer. Não é isso. É só mostrar que esse serial killer, além de você ter um filme inovador para a época, porque quase que inteiro sob o ponto de vista dele, você ainda tem um filme que cria uma personagem dentro de uma cidade cinzenta, blá 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 blá, suja, desagradável, em que você entende mais ou menos por que, que aquele monstrinho, aquele maníaco foi criado. Tá? Então ele é um filme que ele é bem lento, como, né, anos 80, gente. Começo dos anos 80. Ele tem uma cara de filme exploitation, Grindhouse dos anos 70, ajudado pela cinematografia, ajudado por ser filmado em Nova York, né, bem pouco iluminada, e, enfim. Ele tem pecados, né? Claro que ele tem. Ele não é para qualquer público porque, como eu falei, ele é lento e as imagens não são das mais legais, né? Você vê que as mulheres sendo mortas, porque tem coisa lá que não sei, viu? Até para o padrão de hoje em dia pode ser meio, sim, estranho. Mas no final eles fazem uma coisa meio pedindo uma continuação, né? Vocês entenderão se assistirem ao filme, tá? Então eu acho assim, no frigir dos ovos é um filme bastante útil,
para fãs de terror, né? Se você quiser compor, como alguém me disse no comentário aqui, a minha cartilha de filmes slasher, exato, se você quiser compor a sua cartilha de filmes de terror, slashers, mas não só, o Maniac de 1980 é uma boa, até porque agora você pode, né, falar, puxa vida, é precursor do In a Violent Nature, que é um bom slasher, foi o slasher criativo, né? E a gente teve esse aí. Esse aí vai ter Final Girl, que não tem a máscara, mas assim, não é defeito ele não ter máscara. Nesse filme, no Maniac, não precisava ter máscara. O que eles queriam mostrar, na verdade, era que os serial killers, assassinos, não são mascarados, não. Eles estão andando pela cidade. Estão aí, gente louca andando pela cidade, matando pessoas. Nesse caso é o nosso serial killer, tá? E o ator, nossa, ele tem uma interpretação assim que é uma das grandes interpretações de ator de horror dos anos 80, gente. Icônico mesmo. Deu até vontade de ver, porque eu nunca tive vontade de ver a refilmagem de 2012. Imagino que deve ser. Imagina, com o tipo de efeito visual já em 2012, né? Pode ser muito mais realista. Agora deu até um pouquinho de vontade depois que eu revivi o Maniac. Eu já tinha visto, tá? É que eu decidi falar por causa daquilo que eu falei do Tom Savini e tudo. Quando eu achei no YouTube, então, eu falei, tá bem fácil de ver. É um bom filme de terror. Polêmico, não é assim, ele é nojento, sim, ele é desagradável. Mas aí ele é desagradável de propósito, né? Tchau.